Meio-dia e 46. A gente volta a falar agora a respeito do terremoto que já matou pelo menos 1.037 pessoas no Marrocos. Terremoto fortíssimo, são milhares de desabrigados também, muitos desaparecidos. E para falar mais com a gente a respeito desse assunto, o embaixador do Brasil no Marrocos está na linha. Embaixador Alexandre Parola, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM, embaixador. Eu que agradeço a você. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão dramático e tão importante. Certamente. Primeiro, a respeito de brasileiros, né, embaixador? Gostaria que o senhor confirmasse a informação de que, por enquanto, ainda bem não há brasileiros entre as vítimas. É isso mesmo? Sim, graças a Deus, essa é uma informação que eu posso confirmar. Deixa eu te dar um pouco o quadro. Nós somos aqui no Marrocos 300 brasileiros que moramos aqui, né, permanentemente, em base regular. Entre esses 300 brasileiros, não há nenhum registro de problemas, seja de hospitalização ou de ainda não estar de ter desaparecido, ou mesmo no caso mais grave de óbito, de forma que isso nos tranquiliza. Há um segundo cenário que são os turistas que fazem parte dos 50 mil turistas que todos os anos visitam Marrocos, turistas brasileiros. Como setembro é uma época de baixa estação para o turista brasileiro no Marrocos, os números não são tão grandes, não são tão importantes e tampouco aí nós tivemos algum registro de problemas. Também nos tranquiliza, nós estamos a postos para ajudar, se for necessário, mas ainda não houve problemas. Nós, essa manhã mesmo, imediatamente colocamos na nossa página web da Embaixada um número de apoio, de emergência, então nós somos acionáveis, a Embaixada toda está reunida aqui trabalhando, e eu queria cumprimentar os meus colegas de posto, tem sido realmente de uma eficiência digna de nota e digna de elogio. Estamos todos aqui e houve fomos procurados por algumas pessoas, mas nenhum caso, todos os casos são importantes, naturalmente, mas nenhum caso de vítimas, né? Há um outro cenário ainda de brasileiros, que é a seleção brasileira de futebol, mas eles estão numa cidade um bocado mais ao norte, chama Fez, e não há também nenhum problema com eles. Isso me traz, portanto, ao último caso, que é uma delegação importante da qual eu fazia parte. Eu estava em Marrakech ontem, eu vim de Marrakech faz pouco, eu vim direto para a Embaixada para poder estar aqui trabalhando diretamente no apoio aos brasileiros, e que são cerca de 40 brasileiros e que, portanto, sentiram de muito próximo os efeitos, que foram efeitos terríveis, né, do terremoto. Graças a Deus nós conseguimos montar uma estrutura de apoio, nós nos organizamos para passar a noite no saguão de um hotel que me dizem, e eu acho que se confirma, tem uma estrutura que é resistente a terremotos, e ao longo da manhã nós fomos, portanto, encontrando soluções para cada um desses brasileiros. Eu acho que está relativamente bem encaminhada a situação. É claro que é uma situação de crise, mas é uma situação que está, tanto quanto isso é possível, sob controle. É óbvio que a gente não tem bola de cristal para saber se Deus nos livre haverá um outro terremoto, o que chamamos de uma réplica. Então isso é difícil saber. Mas na ausência disso, a minha sensação é de que as coisas se encaminham para serem resolvidas num prazo relativamente curto, de forma favorável, que nos alegra e nos alivia muito. E as réplicas são muito complicadas porque as estruturas já estão muito abaladas pelo tremor principal. Inclusive, houve uma réplica 20 minutos depois do tremor principal, uma magnitude menor, mas causou um estrago também. Ainda sobre as estruturas, embaixador, como é que o país está preparado, como é que o Marrocos está preparado para receber esse tipo de abalo? É comum por aí? E se não for comum, como é que o país está preparado para isso? Não, essa é uma pergunta muito importante. O Marrocos, sobretudo a parte norte do Marrocos, é um lugar de encontro de placas tectônicas. Então, há tremores. Não é uma coisa completamente inédita que haja tremores. Mas tremores dessa magnitude, tão ao sul do país, nos últimos 150 anos, se eu não me engano, mas é algo dessa monta, 100 ou 150 anos, não há nenhum registro. De forma que muito difícil você imaginar que alguma estrutura de cidade ou estrutura de construção esteja pronta para suportar abalos que não aconteceram nos últimos 150 anos. Guardada todas as proporções, é como você imaginar que nós devamos estar prontos para tempestades de neve
na nossa região equatorial. Não estamos. Então, o Marrocos também não está pronto, porque nenhum país estaria pronto para um abalo dessa natureza. Então, houve muitos danos, realmente, sobretudo na parte mais antiga da cidade. Eu posso lhe dar um exemplo. Ontem, poucos minutos antes do abalo, nós estávamos numa reunião de trabalho na parte velha, na parte antiga da cidade, que é uma parte que data de nada menos do que 1090. Esse é o início da construção daquela parte da cidade. E que, naturalmente, foi a mais abalada. É onde há mais vítimas, é onde há mais destruição, é onde há casas que muito provavelmente estão condenadas. Infelizmente, nós tínhamos saído daquela região. Então, respondendo muito diretamente a sua pergunta, não estão integralmente preparados, mas porque não é razoável imaginar que uma estrutura de cidade possa estar preparada para um impacto dessa magnitude que não acontece nos últimos 150 anos. Agora, a resposta foi muito eficiente e muito organizada. Eu queria começar por reconhecer essa capacidade de reação do governo e do povo marroquino, que nós vimos com admiração e com solidariedade. Eu vou lhe dar só um exemplo. Houve um chamado para doação de sangue. Talvez 5 minutos depois já havia filas enormes de pessoas para doar sangue para as vítimas. Esse é um sinal evidente de coesão, de solidariedade social. Eu acho que é algo admirável, algo que também merece nota. Sinal de solidariedade e de organização também, como o senhor ressaltou, do país, né? Que agiu rápido. A gente conversa aqui na Band News FM com o embaixador do Brasil no Marrocos, o senhor Alexandre Parola. O senhor estava em Marrakech, então. Chegou a sentir o abalo de maneira mais forte? Sim. Eu não sei se você já passou por essa experiência, espero que não tenha passado e que nunca passe. O problema de um abalo desses é que quando ele começa, você não sabe quanto tempo ele vai durar. Né? E ele durou 50 segundos. 50 segundos parece pouco se você está assim, muito tranquilo. 50 segundos com o terreno, o solo tremendo debaixo dos seus pés e tudo ao seu redor tremendo, é uma experiência que eu me atrevo a chamar de apavorante. Eu, por acaso, estava no carro, porque eu estava voltando de uma reunião de trabalho, e foi muito curioso, porque eu achei que o pneu do carro tinha furado, porque de repente ele tremeu assim, falei, que diabo. E aí depois eu comecei a ver no trânsito motos caindo. Falei, que coisa. E eu não tinha noção ainda de que era um terremoto. Mas o chão tremeu, o solo todo tremeu, e várias motos simplesmente perderam o controle e caíram. Né? E aí depois eu vi vários lugares, as paredes rachadas, muitas coisas no chão. Então não é uma experiência realmente agradável, para dizer o mínimo. Né? É uma experiência que inspira medo e inspira reações de pânico também, porque você não sabe, você sai correndo. Então, e muitas pessoas fizeram isso, algumas pessoas deixaram, brasileiros inclusive, claro, deixaram as coisas nos seus quartos de hotel, e a recomendação que eu dei foi que não voltassem para pegar. Se não voltem, porque você não sabe se a estrutura do prédio está abalada, se o seu quarto de hotel pode correr o risco de Deus o livre de guarde cair na sua cabeça. Então, a instrução a qual nós chegamos juntos foi que ficássemos todos reunidos no mesmo lugar, sabendo onde todos estão. Nós tínhamos uma lista de onde todos estavam. O último brasileiro a chegar foi por volta das 3 da manhã, e com isso nos deu um pouco de tranquilidade para esperar o dia amanhecer. Foi uma experiência muito assustadora. Muitas pessoas na rua, muitas crianças na rua chorando, senhoras. Ao mesmo tempo, é óbvio que nesses momentos sempre tem alguma turbulência, né? Mas eu vou voltar à palavra, muita coesão social e muito sentido de que a melhor forma de atravessar aquele momento seria ficar esperando passar. E foi isso que aconteceu. Para encerrar, já agradecendo a sua participação e os esclarecimentos, embaixador, o senhor está em Rabat agora, né, na capital. Agora eu estou em Rabat, eu acabei de chegar de Marrakech em Rabat. Algum rastro de destruição por aí também, ou essa região do país não foi afetada? Houve um pequeno tremor, mas nada que se compare, nada que tenha afetado de forma dramática. Até o último número que eu vi, não havia registro de vítimas nessa região de Rabat. É um bocado mais ao sul, né? São quase 300 quilômetros ao sul, então, ao norte, perdão. Então não houve vítimas aqui que a gente tenha conhecimento, nem de brasileiros, nem de outras nacionalidades, marroquinos ou outra nacionalidade. Muito bem, ainda bem. A gente conversou aqui na Band News FM com o embaixador do Brasil no Marrocos, Alexandre Parola. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM, um bom trabalho. Eu que agradeço a você, muito obrigado. Obrigado.